Olá, pessoal. Hoje estamos aqui, na nossa aula sobre pesquisa em educação, tentando dar uma ênfase, nos desafios e nas perspectivas que a gente tem aqui direcionada a vocês. E nós abordaremos, nessa aula, uma reflexão do que é ciência, pesquisa e educação, a pesquisa sobre educação, sobre a formação docente e a pesquisa na formação docente. Então, é uma abordagem geral que nós vamos dar e prosseguiremos nossa discussão pensando, o que é essa caixa, O que essa caixa me diz? Uma caixa tampada, Uma caixa que ninguém sabe o que tem dentro. Essa caixa é cada um de nós, Com nossas convicções, com nossas vivências, com nossa história. E o desafio da pesquisa é o quê? Abrir essa caixa, e refletir sobre os elementos que estão ali. A escola pode ser vista como essa caixa. Nossas verdades podem ser vistas como essa caixa, Nossos sonhos podem estar guardados dentro dessa caixa. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar cada um de vocês que começasse a refletir e a abrir essa caixa, Essa caixa do potencial de vocês, dos componentes curriculares que vocês vivenciaram ao longo do curso, que serão fundamental para a construção da matriz teórica de seu projeto de intervenção, O que essa caixa representa para nós enquanto conhecimento? O que essa caixa, ao abrir essa caixa, ao desvendar, ao furar, ao dar uma cor e um movimento a essa caixa, como é que nós vamos pensar o nosso fazer científico dentro da formação docente? Como que eu, acadêmico da educação à distância, me coloco como um sujeito que está em processo de construir o conhecimento, de desvendar, Abrir a caixa é desvendar. Eu nem vou abri-la, ela vai ficar para ser aberta por cada um de vocês, Então, aí, a gente vem com essa reflexão pontuada por essas imagens lindas que eu apresento para vocês. O que será isso? Que imagens são essas? São imagens desfocadas? São imagens com cores? Eu posso descrever de forma pormenorizada o que essas imagens representam? Lá na frente, a gente vai fazer uma reflexão sobre essas imagens. Então, elas ficam aí. Que imagens são essas? De onde eu tirei essas imagens? Com certeza, vocês sabem de onde, mas o que elas representam? Qual o significado dessas imagens em relação à caixa, em relação à construção do meu conhecimento e da minha preparação como pesquisador e como professor? Então, aí eu apresento para vocês o que eu já havia falado, As vertentes: ciência, pesquisa, educação, pesquisa sobre a formação e a pesquisa na formação. Esse é o grande desafio da nossa formação. Em seguida, a gente vai pensar o que é a ciência e a pesquisa, O que é ciência? O que é a ciência e pesquisa? Ela está articulada pelo conhecimento do senso comum e pelo conhecimento científico. O que é conhecimento? O que é conhecimento de senso comum? O que é conhecimento científico? E o que tudo isso
tem a ver com a pesquisa e com a ciência, né? Primeiro ponto que nós temos que estar refletindo, o que é conhecimento? Quando o conhecimento se torna, de fato, referendado como científico, o que é o conhecimento? Você conhece? Eu conheço? Se nós remontarmos a história filosófica do pré-socrático para os socráticos, a gente vai verificar o quê? A utilização da razão para explicar os fenômenos da natureza. As pessoas já não conformavam com as explicações míticas, né? Eu acho que choveu porque Thor bateu o martelo. Não, começa-se a indagar as transformações naturais que ocorrem no cosmos, né? A relação que existe entre o mundo físico no processo de transformação. Então, o conhecimento, ele pode ser classificado, você vai ter N autores que vão classificá-lo com N possibilidades, né? Tem autor que classifica o conhecimento como conhecimento científico, conhecimento senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e assim, e por aí vai. Tem teóricos que vão desqualificar o conhecimento senso comum, como há teóricos que entendem que o conhecimento científico tem como base o conhecimento senso comum, né? Tem teóricos que articulam fundamentalmente o conhecimento do senso comum, o dito conhecimento acrítico, né, vivencial, o conhecimento assistemático, que é denominado como senso comum, e que, a partir dele, constrói-se o conhecimento científico, né? Como há vertentes que veem no conhecimento do senso comum a essência da vida humana, né? Porque são saberes vivenciais que muitas vezes possibilitam a nós vivermos. Então, aí, como que nós nos apropriamos do conhecimento? Como é que nós aplicamos essa apropriação? O conhecimento que você tem, ele é verdadeiro? Como é que você verifica a sua verdade? Em que você se baseia, né? No que você leu rapidamente ali no fake news do WhatsApp? Então, nós estamos vivendo um contexto hoje de pandemia, por exemplo, que esse conhecimento ele vai ser fundamental para que nós possamos viver coletivamente, para que nós possamos abraçar, nos relacionar, né? Então, o conhecimento ele não é aquela caixa fechada. Pelo contrário, ele é uma caixa que está efervescente, aberta o tempo inteiro, ele não tem limites, não tem nada que me cerca, né? Então, eu vou agora explicar para vocês, basicamente, de maneira simples e rápida, se vocês quiserem apropriar de forma mais aprofundada, tem um texto, né, no segundo box da sala de vocês, que são as matrizes explicativas, né? O racionalismo e o empirismo. Professora, mas o que isso tem a ver? Tem tudo, né? Quando a revolução científica, né, que a ciência começa a ser respaldada após a Idade Média na Europa, vai surgir grupos de pensadores que vão defender o que é o conhecimento. Num paradigma teológico em que Deus explica tudo, não há espaço para o racionalismo.
porque você lida com a fé, né? Já os racionalismos, eles tomam como origem, o conhecimento tem como origem a razão, né? Nós vamos ver aí nesse slide, por exemplo, que para os racionalistas, todo conhecimento tem origem na razão. Ou seja, que o homem, pela razão, pode chegar ao conhecimento verdadeiro. O conhecimento é gerado pelo homem de dentro para fora, né? Por meio de uma intuição pura que prescinde dos dados do mundo. Então, para os racionalistas, nós já nascemos com competências inatas para apropriar do conhecimento. Então, não há uma explicação divina para tudo, mas sim minha apropriação. Vocês devem ter visto muito isso na psicologia da educação, né? O que a psicologia trata, por exemplo? O que ela vai tratar dos métodos generalistas, do todo para a parte, né? Eu estudo um texto e depois eu estudo os componentes desse texto, as palavras, as sílabas, as letras. Aí é o que é chamado na ciência de dedução. Eu pego todo o sentido completo e ali eu vou compartimentar, se assim eu quiser, né? Então, é a mesma coisa de eu pegar aquele conceito e falar, toda ave tem pena. Eu estou o quê? Generalizando o todo. Toda ave tem pena. O pato tem pena. Logo, o pato é ave. Perceberam? Então, eu parti do todo, da ave, de todas as aves terem penas, para chegar à parte, do todo para a parte, que é o que a gente vai abordar dentro do método dedutivo, né? Já para os empiristas, né? Todo conhecimento humano enraiza-se nos fatos e acontecimentos do mundo. Negam a intuição intelectual e colocam o conhecimento humano na dependência do plano sensível. E o que é chamado de plano sensível aqui? Os órgãos do sentido, né? O conhecimento para os empiristas, eles são apropriados pelos meus órgãos dos sentidos, que aqui no slide eu retrato o ver, né? O tato, a degustação, o sabor, né? O paladar, o olfato e a audição, né? Se nós ficarmos centrados somente no empirismo, nós negamos aqueles que têm dificuldades com os seus sentidos, de que ele também possa apropriar do conhecimento, né? Então, aí nós temos o pensamento, né? E as ideias formadas a partir de estimulações ambientais. E que dentro da pesquisa de fora para dentro, a gente vai pensar na indução, né? Eu vou pegar da parte para o todo. O pato tem pena. Logo, se o pato tem pena, o pato é uma ave. Inverte-se a reflexão. Quando a gente fala dessas duas matrizes racionalistas e empíricas, a gente tem que entender que a ciência pode passar
a pesquisa ou a ciência, ela pode passar por esses dois eixos, né? No caso de vocês que estão lá dentro, no empírico da sala de aula, no campo, né? No locus, vocês sempre vão partir de algum lugar. Ou vocês vão partir da turma como um todo para chegar na parte, ou da parte da turma para chegar no todo. Aí é diante do plano de pesquisa seu, é que nós vamos perceber. Na aula lá na frente eu vou retomar isso e fazer essa discussão quando a gente estiver fazendo a discussão do projeto de pesquisa. Diante dessas matrizes, né, que eu acredito que vocês dominem, se não dominam, tem que revisitar o material de psicologia da educação ou da própria metodologia ou iniciação científica lá que vocês tiveram, a gente vai chegar, né, a pensar o que é o conhecimento científico. Eu vou falar desses dois autores, né, que são dois autores que eles revolucionam a forma rígida e elitizada de ciência. Né? Aqui a gente vai ter Karl Popper, que vai falar que o conhecimento científico, os métodos ou o método do conhecimento científico, ele é um método crítico, né? Ele é a busca pelos erros e a eliminação dos erros a serviço da busca da verdade, a serviço da verdade. E para ele essa verdade, ela é sempre questionável. Ela não é uma verdade fechada. Né? Talvez o projeto de intervenção que você faça hoje, ele não sirva daqui 6 meses, mas ele serve como fonte de reflexão. E aí, nós temos o Gaston Bachelard, que vai nos dizer que, para um espírito científico, e essa é a intenção nossa agora de fazer essa reflexão, para que vocês tenham, de fato, um espírito crítico, é que todo conhecimento ele é uma resposta a uma pergunta. Né? Se não existe pergunta, não pode haver conhecimento. Conhecimento científico. Nada vem sozinho, nada é dado, tudo é construído e cabe a cada um de nós construir. Né? As vertentes e abordagens que são adotadas no conhecimento científico, além da dedução e da indução, nós vamos ter o conhecimento, a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. E para alguns, a abordagem quali-quantitativa, né? Então, seguindo o nosso raciocínio, vamos pensar os tipos de pesquisa, né? No caso de vocês, nós vamos estar voltados para uma abordagem qualitativa. Professora, mas nós não podemos usar o quantitativo? Pode, mas usar quantitativo não implica que você está fazendo uma pesquisa quantitativa. Mais à frente vocês vão ver. Porque eu posso usar os dados quantitativos, né, as quantidades, os gráficos, as tabelas, para construir uma análise qualitativa e fazer uma intervenção qualitativa, né? Então, a abordagem qualitativa, ela tem algumas características. Ela valoriza o contato do pesquisador com o sujeito da pesquisa, na busca pela essência da percepção, da concepção e a essência da consciência. Diversidade de fundamentos filosóficos e teóricos, né? Ela não é centrada, às vezes, numa única teoria, várias teorias, às vezes, alicerçam o pensamento analítico proposto na análise dos dados.
As orientações filosóficas que afirmam essa relação são principalmente a fenomenologia e a dialética, né? A fenomenologia, ela trabalha na perspectiva da indução, né? A dialética pressupõe também uma análise pela generalização geral para análise da parte. Também tem um texto lá que vai auxiliar vocês. Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito subjetivo, o que o quantitativo não leva em conta, né? É a nossa subjetividade, é o jeito de pensar do sujeito. Então, o que conta na abordagem qualitativa não é quantidade, mas qualidade, né? Vamos supor que você analisa 5 produções de texto de uma criança para fazer seu projeto de intervenção, né? Visando, por exemplo, a melhoria da escrita no sentido de coerência, né? E não tem como fugir da coesão. Então, você vai o quê? Vai analisar e a partir dessas 5 redações, ou de 2 ou de 3, não é o quantitativo, mas a capacidade analítica que você tem a partir do dado que você tem em mãos, né? Rejeita a neutralidade científica. Não existe isso de que o pesquisador não interfere, ele interfere sim. Ele não é máquina, ele é sujeito, e como sujeito ele traz em si suas concepções, sua história, seu jeito de pensar e ver o mundo, né? O problema, ele é sempre uma indagação, né? Uma inquietação, uma dúvida que põe em relevo as percepções dos sujeitos e o significado que dão aos fenômenos. O que é o fenômeno dentro desse campo da abordagem qualitativa? Aquilo que você está questionando para construir seu projeto de intervenção, né? O seu fenômeno é a apropriação do conhecimento da matemática, dos fatos fundamentais na matemática, a apropriação da ortografia na língua portuguesa, no caso seria a apropriação de instrumentos de escrita que auxiliem o sujeito a não cometer erros gráficos nos textos, né? E assim por diante. A amostragem não é probabilística, nada é em função só do quantitativo. Eu posso até usar de dados quantitativos, mas não se restringe a isso, né? Eu não trabalho na pesquisa, na abordagem qualitativa, com probabilidades. Eu trabalho com sujeitos, eu não trabalho só com números, né? E aí nós temos a abordagem quantitativa, né, que é uma unidade metodológica que a generalização se efetiva por meio da amostra de probabilidades, objetividade por meio da observação dos fatos, dos dados factuais e a verificação estatística. A estatística é uma grande matriz analítica dentro da abordagem quantitativa. O conhecimento alcança a desejada objetividade científica, né? O que hoje tem sido muito questionado. A coleta de dados privilegia questionários com questões fechadas, né? E esses tipos de pesquisas, eles vão apresentar, como eu coloco nesse quadro aí, algumas dimensões que as diferenciam. Mas quando eu falo algumas dimensões que as diferenciam, eu não quero dizer que há purismo nisso.
Ou é puramente qualitativa ou é puramente quantitativa, né? A finalidade lá na natureza, por exemplo, aí no quadro, finalidade ou objetivo. Lá na qualitativa a gente tem básica, né? Lá na quantitativa a gente tem aplicada. Aí vocês me perguntam, mas a nossa não é qualitativa e nós não vamos fazer um projeto de intervenção que tem aplicação? Tem, né? Tem. Então, na verdade, por ser qualitativa, não implica que ela não tenha um viés aplicativo. Então, esses quadros eu coloco só para fazer uma ilustração, mas não se fecha. Eu posso fazer uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva com experimento. Nada me impede, né? Eu já vi, por exemplo, escolas do mesmo nível social, crianças da mesma faixa etária, localizadas em zonas periféricas de risco, crianças na faixa etária de 6 para 7 anos, que foram tratadas com outros recursos metodológicos, com outras possibilidades metodológicas, enquanto na outra escola os alunos permaneceram na sua realidade dita real. E foi feito o grupo de controle, onde não houve investimento e onde houve investimento. Eu concordo? Não sei. Eu não faria essa pesquisa. Mas foi feito e verificou-se o quê? Que o aluno que era pobre, mas era estimulado, mas que tinha possibilidades de construir o conhecimento, que tinha possibilidade de ter livros e levar livros para ler, a apropriação da leitura e da escrita foi muito mais acelerada do que a outra que não tinha essas possibilidades, né? Então, estratégia da origem dos dados, campo e documental. Eu posso usar de documentos para fazer uma análise, para me fundamentar, para eu ir para a pesquisa de campo. Perceberam? Como que não é rígido? A estratégia local de realização é no campo empírico, lá na realidade, no locus, e a quantitativa no laboratório. Será que a quantitativa só, de fato, é desenvolvida dentro de um laboratório? Pode ser, na maioria das vezes, mas nem sempre, né? E aí a temporalidade, uma é mais longa, a outra é transversal, né? Longitudinal, sequencial e transversal, vai e volta, comprova os dados, testa, faz testagens. E o delineamento de cada um, levantamento e correlação dos dados, e lá experimento e quase experimento, né? Então, coloca a quantitativa sempre como viés experimental. Mais à frente, a gente vai ver a natureza. E cabe a mesma reflexão que eu fiz anteriormente. A presunção básica da pesquisa qualitativa é a realidade, que é constituída de fenômenos socialmente construídos, em que vocês vão desenvolver a aplicabilidade desse produto, desse projeto de intervenção. E na pesquisa quantitativa, a realidade é constituída de fatos objetivamente mensuráveis, né? Medidos. O objetivo é compreender melhor os fenômenos. Na pesquisa quantitativa, é determinar a causa dos fatos, né? E a abordagem é observacional. E na pesquisa quantitativa, experimental. A pesquisa, o papel do pesquisador é um participante não neutro no fenômeno. E na pesquisa quantitativa, geralmente, veja bem,
pode ser imparcial e neutro, né? Hoje já tem se revisto muito essa perspectiva. Então, agora nós chegamos a um estágio básico. Pesquisa em educação. Aí, primeiro eu tenho que perguntar, o que é educação? Né? O que é educação? O que é esse amplo acervo de conhecimentos que se traduzem no termo educação? O que é? Aí eu peguei esse esquema que foi construído por mim, com base em Carlos Rodrigues Brandão, né, no livro dele, O que é Educação. E nós temos aí esse esquema que eu construí demonstrando que a educação passa pela educação formal, pela educação não formal, a educação formal institucionalizada é a escola, né, onde vocês vão fazer a intervenção de vocês, esse vai ser o locus, mas vocês não podem não pensar no projeto de intervenção sem pensar a educação não formal, o que essas crianças trazem para a escola. Quais que são os múltiplos espaços de vivências que essas crianças têm? A família, a igreja, os movimentos sociais, os grupos de amigos e etc. Né? Então, aí, a educação não se restringe somente à escola. A escola é um dos espaços formais que compõem a educação. Então, a partir desse pressuposto, eu tenho que pensar a pesquisa aplicada à educação. ênfase geralmente à abordagem qualitativa, né? Que tenham um objeto bem definido, que os objetivos ou questões sejam claramente formulados, que a metodologia seja adequada aos objetivos e aos procedimentos metodológicos, suficientemente descritos e justificados. Historicamente, é um tipo de pesquisa ainda pouco valorizada. Mas por que a pesquisa em educação ainda é pouco valorizada? Nós já avançamos muito, mas se nós formos verificar ao longo da história o que foi destinado de recurso para a pesquisa em educação em relação às ciências naturais ou exatas, nós vamos ver que nós temos um recurso ínfimo. A grande maioria das pesquisas em educação, muitas vezes, é feita pela boa vontade dos pesquisadores, né? Os recursos são muito reduzidos. A possibilidade de publicação ainda é reduzida. Então, nós temos uma pesquisa em educação muito nova ainda. E com esse contexto atual, nós ainda tivemos mais prejuízos ainda pelo ataque que houve à pesquisa, né? A produção de conhecimento do Brasil foi muito desmontada nos últimos 2 anos. E aí, eu coloco para vocês... Tem alguns textos desses que estão lá na sala, alguns textos que são muito importantes para que vocês façam a leitura, né? Que é a pesquisa em educação de Marli André, a jovem pesquisa da educação brasileira também de Marli André, o debate atual sobre os paradigmas de pesquisa em educação de Alda Judite, que também está na sala, e por aí vai. Né? Os textos, nós temos o livro de Antônio Joaquim Severino lá, que é excelente, né? Tem inclusive um fórum nosso que ele está fundamentado no livro de Antônio Joaquim.
E aí, nós vamos caminhando para a finalização dessa aula nossa. O que vocês estão vendo aí? Né? Uma imagem que é um caleidoscópio. Né? Então, as imagens do caleidoscópio criam uma mistura infinita de imagens com formatos e cores diferentes e que ninguém nunca consegue descrever detalhadamente o que é cada uma. Né? Então, essas imagens são as imagens de um caleidoscópio. E a pesquisa, ela é um caleidoscópio. A nós cabe dar o formato, a cor e o jeito. Né? Para vocês, um bom trabalho. Agradeço a atenção e até nosso próximo encontro. Tchau.